Bom, pessoal, dando continuidade, certo, a explicação sobre a Revolução Russa, nós vimos anteriormente que o czar, né, ele foi deposto, ou seja, ele foi, vamos dizer assim, entre aspas, convidado a se retirar do poder devido à união do exército com as demais forças contrárias, né, à sua política. E aí, com essa abdicação do czar, essa retirada do czar do poder, então os revolucionários, eles formaram um governo provisório. Como eu falei anteriormente, que foi liderado pelo grupo menchevique, né, que era a minoria da população que fazia parte desse grupo político, no qual, como nós já observamos nas aulas anteriores, qual era a ideia central desse grupo, dos mencheviques? Era que, no caso, a burguesia deveria se unir juntamente com os demais revolucionários, com os trabalhadores, né, para retirar o czar do poder e desenvolver primeiramente o capitalismo, para depois, de uma forma moderada, mais tranquila e segura, desenvolver o socialismo, certo? E quem liderou, quem governou a Rússia nesse governo provisório, no início, né, do governo provisório, a favor dos mencheviques, foi o Alexandre Kerensky, certo? E ele imediatamente, junto com seus apoiadores, resolveram tomar algumas medidas de mudança. No caso, eles aderiram à adoção do sufrágio universal. O que significa sufrágio universal? Que todos os cidadãos adultos agora iriam ter direitos políticos, porque anteriormente não tinham, né? E a partir desse governo provisório, liderado pelo Alexandre, todos os cidadãos adultos iriam ter direitos políticos, independentemente da sua condição social, certo? Não importava a condição social, o direito seria estendido a todos. Ele também convocou uma assembleia constituinte, na qual essa assembleia iria orientar também a administração, certo? Se necessário fosse ocorrer votações para tomar decisões, seria essa assembleia de pessoas que iria tomar junto, de uma forma democrática, essas decisões sobre o rumo do país. Ele também, através do governo provisório, concedeu anistia a presos e exilados políticos, porque durante o governo imperial do czar, né, de todos os demais czares, e principalmente do Nicolau II, todos aqueles, vamos dizer assim, inimigos políticos dele, do czar, tiveram que ser exilados, ou seja, tiveram que permanecer em outro país para não serem presos. E os que aqui aliás, aqui não, né, na Rússia permaneceram, eles foram presos. Então, a partir desse momento do governo provisório, esses homens exilados em outros países puderam retornar à Rússia. Inclusive, foi no caso de Lenin, que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma figura muito importante. Nós falamos um pouquinho sobre ele, que foi quem liderou os bolcheviques, né? E venceu a disputa entre mencheviques e bolcheviques. Lenin era um exilado, morava em outro país e pôde retornar à Rússia. Ele também, esse governo provisório, concedeu plena liberdade de expressão e de organização, ou seja, a partir daquele momento, os russos, eles poderiam expressar suas opiniões, poderiam também se organizar em sindicatos, né, para tentar buscar melhores condições de vida. Só que teve um probleminha, né, que depois esse problema foi o responsável por retirar os mencheviques do poder e, no caso, colocar os bolcheviques
no poder na Rússia, que foi justamente porque os mencheviques, a mando do Alexandre Kerensky, né, eles mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial, mesmo diante de todos os problemas que a Rússia enfrentava na guerra, falta de alimento, falta de medicamentos, a economia cada vez mais caindo, faltava, no caso, a produção de alimentos, porque a maioria dos camponeses estavam em guerra, estavam na guerra. Mesmo diante de todos esses problemas, a inflação aumentando, os mencheviques, eles resolveram dar continuidade à Primeira Guerra Mundial, certo? Então, isso revoltou, de uma certa forma, a população e deu, vamos dizer assim, munição para que os bolcheviques, eles lutassem pelo poder na Rússia, já que eram a maioria, né, e eles, no caso, os bolcheviques, queriam retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá certo?